Olá pessoal, dando sequência aos nossos assuntos de fundamentos de climatologia, hoje vamos falar em particular de um dos elementos climáticos, a temperatura. Sem dúvida, este elemento precisa estar sempre na vanguarda de qualquer análise climática. Apenas para relembrar o que vimos na aula anterior, sabemos que os fatores geográficos influenciam a temperatura da seguinte forma: quanto menor a latitude, maior a temperatura. E o inverso também, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto mais elevado, quanto mais alto, menor a temperatura. E lembre-se que existe até uma razão para esse tipo de situação. Razão matemática. Maritimidade, quanto mais próximo do mar, há uma amplitude térmica menor. Quanto mais dentro do continente, há uma amplitude térmica maior, porque o mar funciona como um regulador térmico. E as correntes marítimas frias favorecem temperaturas mais baixas. Correntes marítimas mais quentes favorecem temperaturas mais altas. Um pouco de curiosidade para vocês. Na sua tese de livre docência, João Santana Neto escreveu sobre a história da climatologia no Brasil. E ele traz uma passagem que eu acho muito curiosa, que é esta aqui, que eu apresento para vocês, que diz o seguinte, que era opinião reinante nos círculos cultos da Europa do século XVI, a concepção aristotélica de que, na então denominada zona tórrida, o calor seria tão extremado que a vida se tornaria impossível de adaptação. Contrariando este conceito, Abbeville descreve entre espantado e maravilhado o clima na ilha do Maranhão da seguinte forma: passando o sol continuamente sobre esta zona tórrida, de um trópico a outro, como em sua morada eterna, ou o magnífico palácio contempla seus súditos diretamente de frente e seus raios sendo perpendiculares e ortógonos e a reverbação dos mesmos intensos. Deve o calor ser extremado a ponto de terem pensado autores acatados, e ainda pensarem, que somente com grandes dificuldades pode o homem adaptar-se. Mas, por mercê de Deus, observa-se o contrário na ilha do Maranhão e terras adjacentes do Brasil, situadas precisamente sobre a zona tórrida a 2,5 graus do Equador, onde, passando o Sol 2 vezes pelo seu zênite, seria de fato o calor insuportável não fosse a incomensurável providência divina atenuar a temperatura tão ardor por meios muitas vezes maravilhosos. Então é uma curiosidade sobre a história, né? Ele descreve o paraíso terrestre em plena zona tórrida, onde não se esperava que houvesse sequer seres humanos adaptados a tal temperatura. E nós vamos encontrar na história da climatologia do Brasil mais outras curiosidades muito interessantes. Bom, para falar sobre temperatura do ar, porque há as medidas de temperatura da água, temperatura do solo, nós vamos focar a princípio a temperatura do ar. É sem dúvida um elemento extremamente importante das características do tempo meteorológico. Ele não vai determinar apenas o que devemos vestir durante o dia, mas as informações, os dados de temperatura são extremamente importantes para todos nós, porque sem elas não seria possível estudar as características climáticas e as suas diversidades espalhadas pelo planeta. O objetivo dessa aula vai ser entender por que o tempo mais quente do dia é normalmente no período da tarde, não ao meio-dia, como se pensa. Porque normalmente é mais frio no início da manhã. Como é que a temperatura varia no globo, em termos espaciais, em termos de temporalidade, em algumas regiões do Brasil? Como é que se mede a temperatura? Como a temperatura está relacionada aos fatores climáticos e aos outros elementos climáticos. E ainda outras relações, como temperatura e sociedade. A gente pode se lembrar que há uma adaptação dos hábitos da cultura com relação a diferentes temperaturas. Neste momento, nesse dia de hoje, há o registro no dia anterior e no dia de hoje de neve no Brasil. Enquanto isso, em outras localidades do extremo norte, do hemisfério norte, desculpem, há temperaturas muito elevadas, batendo recorde em algumas localidades, inclusive. Bem, a definição clássica de temperatura
é que é uma propriedade física que exprime a capacidade que tem os corpos de ceder calor. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior o estado de agitação de suas moléculas e, portanto, maior seria a sua capacidade de ceder calor. Observem aqui neste vídeo as moléculas do ar se agitando. Quanto mais agitada, a temperatura vai ficando mais elevada, certo? Ou, quanto mais elevada a temperatura, estarão mais agitadas as moléculas do ar. Esse é adaptado do livro de Varejão e Silva, Meteorologia e Climatologia. Em aulas anteriores, vimos como a energia solar está relacionada com os movimentos da Terra produzindo estações do ano. De certa forma, cada dia de sol é como se fosse uma pequena estação, com o ar passando por um ciclo diário de aquecimento e resfriamento, certo? O ar ele é aquecido durante o dia, durante a manhã, quando o sol sobe gradualmente para o ponto mais alto do céu, por volta de meio-dia, como mostra aqui nessas animações, certo? Então inicia sua lenta viagem em direção ao horizonte, chegando o pôr do sol. Então, espera-se que a maior temperatura ocorra de que horas? De maneira errônea, muitas pessoas pensam que a maior temperatura vai acontecer exatamente quando está perpendicular aqui ao zênite, pensando que será ao meio-dia daquela localidade. Bom, não é assim. E por que não é assim? Porque a maior temperatura ela será observada no horário que há o maior ganho de energia, não é o horário em que há o pico de radiação solar. Porque aquela energia que está chegando sobre a superfície, ela vai aquecendo a superfície. Então não significa, por exemplo, quando você liga uma panela, que a água vai começar a ferver naquela mesma hora, uma panela com água. Ela vai precisar armazenar energia até que aquela energia já esteja em excesso e comece a ferver. Desse mesmo jeito funciona a superfície da Terra e, em contrapartida, a temperatura do ar. Então, vejam aqui nesse diagrama, a temperatura máxima está ocorrendo nesta linha aqui, olha, perto das 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. E a mínima perto das 6 horas da manhã, entre 5 e 6 horas da manhã. Então não é no horário que há 90 graus perpendicular ao zênite, como nos mesmos dias, mas a máxima temperatura ocorre entre as 2 e as 17 horas. Claro, isso pode ser alterado de acordo com o dia, se está muito nublado, se choveu ou não. Nós podemos ter, em alguns casos, em algumas localidades, a temperatura máxima até pela manhã, porque pode passar o restante do dia nublado, chovendo, ou chegar uma massa de ar frio e derrubar as temperaturas, certo? Em um intervalo de 24 horas só ocorre uma temperatura máxima e uma temperatura mínima. A diferença entre a máxima e a mínima nós já vimos que é a amplitude térmica diária. A temperatura média diária deve ser a média dos valores de temperatura ao longo do dia, ou seja, se você quer a temperatura média do dia, a média diária, você tem que fazer a soma de todas as temperaturas e dividir pelo número de valores que foi... Agora, através dessas imagens aqui, desse texto, vamos analisar por que a parte mais quente do dia é geralmente à tarde e não ao meio-dia. Vejam só, aqui eu tenho essa figura, tenho aqui temperatura diária mínima e a máxima, radiação solar que sai em azul e a radiação solar que chega, ou seja, a radiação do Sol e a radiação da Terra. E aqui as horas, 6 horas, certo? Meio-dia, tá? 6 horas da noite, 6 horas da manhã, nascer e pôr do sol. Por volta de meio-dia, os raios solares são mais intensos. Está aqui comprovado, por volta de meio-dia é o pico da radiação solar que chega. No entanto, embora a radiação solar recebida diminua de intensidade após o meio-dia, está aqui, ela ainda é superior à energia de saída de calor da superfície por um tempo. Isso gera um excedente de energia sobre a superfície em torno de 2 a 4 horas após o meio-dia e contribui substancialmente para uma defasagem entre o tempo de aquecimento máximo solar e o da temperatura máxima do ar.
Quando é que essa temperatura máxima vai acontecer? Quando há o cruzamento entre as linhas da radiação solar que chega e a radiação solar que sai. Vejam, nesse momento aconteceu a temperatura máxima. Do mesmo jeito vai ser com a temperatura mínima, quando há o cruzamento entre a radiação que começa a chegar com o nascer do Sol. O Sol ainda não precisa ter cruzado o horizonte, mas já tem alguns raios solares aquecendo. Nós vamos ter a temperatura mínima. A mínima ocorre aqui em Recife por volta das 5 horas, 5h30. 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. Tá certo? Aquela hora que a gente, dependendo do lugar que você mora, você puxa o lençol um pouquinho mais para os pés. E a máxima ocorre por volta das 3 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Normalmente de 3 às 4 horas da tarde, dependendo da época do ano. Este aqui é um exemplo de dados obtidos na estação meteorológica localizada aqui em Recife, mostrando a temperatura máxima, 29,2 graus, próximo das 17 horas. E a temperatura mínima neste dia, 25,5, um pouco depois das 6 horas da manhã. Apenas para ilustrar o que de fato acontece. Pode variar de um dia para o outro em termos de horário? Pode, mas a prática é que ocorra sempre assim, no período da tarde, depois de meio-dia a máxima, a não ser que tenha aquelas condições de nebulosidade que eu comentei, e a mínima nessas primeiras horas do nascer do dia. Algumas curiosidades para vocês, falando sobre recordes de temperatura através do mundo. Aqui eu estou falando das temperaturas mais altas. Vejam, 58 graus registrado em 1922 na Líbia. E olha que curioso aqui eu tenho. 38 graus no Havaí, 38 graus no Alasca de máxima. Recife não tem essa temperatura registrada de 38 graus de máxima. Na Argentina, 49 graus. Espanha, 50 graus. Em algumas localidades, como o Vale da Morte, nos Estados Unidos, 57 graus. As datas são antigas, então não se falava tanto de mudanças climáticas nesses períodos. Isso são recordes de temperaturas máximas que podem estar relacionados a alguns fatores climáticos que ocorreram na época. Também este livro foi de 2000, os valores podem estar até divergentes atualmente com este novo século. Por outro lado, as temperaturas mínimas. Menor valor de temperatura, menos 89 graus em Vostok, na Antártica. Imagina viver numa localidade dessa. E olha que curioso também. Argentina, menos 33 graus. Então você tem o quê? Uma grande amplitude térmica nessa localidade. Rússia, menos 68 graus. E no Havaí, menos 10 graus. Outra curiosidade, uma enorme amplitude térmica nessa localidade. Também são valores medidos há algum tempo. Como instrumentos utilizados para medir a temperatura, nós temos os termohigrógrafos, são esses. Higrógrafos, porque eles registram, se só medisse seriam higrômetros, certo? Então essa terminologia, higrógrafos, termômetros, higrômetros, termógrafos, elas vai nos dizer se é um instrumento de medida ou de registro, tá? No caso deste, é um termógrafo, ele vai registrar. E se tiver um outro equipamento aqui do lado, seria o termohigrógrafo, que eu tinha comentado antes, que iria medir, registrar também a umidade relativa do ar. Neste caso aqui é só um termógrafo. Este é um termômetro, então não se registra a temperatura. Desculpe, não vai registrando ao longo do tempo, ele só vai medindo. Se for um termômetro de máxima, ele vai parar na máxima temperatura. Se for de mínima, vai parar na mínima. Mas não vai lhe dizer a hora que aconteceu isto. Então, por isso é um termômetro. Estes são termômetros de solo, são utilizados para medir a temperatura do solo, certo? São inclinados assim para facilitar a visualização do valor. E cada haste dessa vai ser referente a uma profundidade diferente. Então, por isso tem 4, que seria uma bateria de termômetros do solo, podendo medir o solo a profundidades diferentes, 5 centímetros, 10, 15, 20. São informações extremamente importantes, sobretudo para a agroclimatologia, a agrometeorologia. Outros instrumentos são esses aqui, gente, instrumentos de medidas de temperatura, mas que, por exemplo, o termômetro normal não serve para medir a temperatura do ar, certo? Este aqui é aquele termômetro que muitas vezes se utiliza em cozinha, né?
para medir a temperatura de um alimento, de um frango, de um peru, quando você coloca no forno, por exemplo, de uma torta. E este você pode utilizar para medir a temperatura do solo. Dá para fazer alguns estudos de maneira simples, medindo a temperatura do solo. E aqui o que nós temos é o que chamamos de psicrômetro, que é um equipamento dentro de um abrigo meteorológico, como na estação meteorológica localizada no Instituto Nacional de Meteorologia, onde eu vou ter um equipamento utilizando para medir a temperatura do ar seco, do ar úmido e a máxima e a mínima. A temperatura máxima ela é com o mercúrio e a mínima com álcool, porque pode ter temperaturas abaixo da temperatura de congelamento do mercúrio e quebraria. Tá? Quando chega no valor máximo e mínimo, para de ser, aí no outro dia o meteorologista vai lá e confere os valores que foram obtidos. E claro, obviamente que hoje nós temos equipamentos muito mais modernos, como esses sensores aqui que fazem todas essas medidas, temperaturas máximas, mínimas, médias, diárias, temperatura do ar, que fica dentro de alguns abrigos menores, como esse aqui é uma estação meteorológica muito mais portátil, que nós utilizamos nos nossos estudos dentro do tropoclima. E fica aqui dentro para se proteger direto da incidência direta da radiação solar, para que meça a temperatura do ar, e não a temperatura da incidência do sol, certo? Então o ar vai passar por dentro dessas persianas e chegar ao sensor. E esses são instrumentos que você deixa registrando e pode passar daqui a um mês, 2 meses para coletar os dados. As estações meteorológicas automáticas, que são as mais modernas, elas mandam essas informações para os institutos de meteorologia regionais e nacionais a cada hora, mas você pode configurar para enviar essas informações de acordo com o tempo que achar necessário. E chegam por rádio, por satélite, por modem, por telefone, de várias maneiras, mas chega em tempo quase real, ou em alguns casos muito próximo do tempo real. Esse é um instrumento muito mais simples, que nós utilizamos em alguns estudos do tropoclima também, de trabalhos de conclusão de curso, um equipamento que mede a temperatura, e nesse caso seria a temperatura do ar. No mesmo caso desse aqui, que tem um sensor a mais, você pode colocar o sensor em um determinado local e o visor ficar mais distante para fazer a medição dessas temperaturas. E funciona muito bem para fazer esses estudos. Nós já fizemos estudos, por exemplo, em temperaturas medindo a influência de uma praça arborizada e de uma praça sem árvore na temperatura do ambiente. Aqui é o termômetro infravermelho, que agora por conta da pandemia está muito difundido, quase todos os lugares que nós vamos tem termômetros desse tipo, supermercados, estabelecimentos, repartições, vários locais têm esse tipo de termômetro para medir a temperatura do corpo, nosso corpo. E nós utilizávamos antes da pandemia, poucas pessoas conheciam, mas utilizávamos os estudos de clima urbano para medir a temperatura do corpo, mas não do corpo humano, do corpo sobre a superfície. Asfalto, vegetação, água, tipos diferentes de asfalto, tipos diferentes de cor utilizados nas construções. Então, tudo isso nós fizemos vários estudos com esse tipo de termômetro aqui. E onde é que eu posso conseguir dados de temperatura? Através das estações meteorológicas. Diferente da precipitação, uma estação meteorológica é muito difícil, é muito mais cara, muito mais dispendiosa de se ter. Então, para medir a precipitação, o pluviômetro é barato, é simples, mais fácil de ser obtido. E acaba que nós temos uma grande distribuição de pluviômetros espalhados pelo Brasil, mas não temos uma grande distribuição de estações meteorológicas. Por exemplo, em Recife nós vamos ter 2 estações meteorológicas medindo a temperatura, uma no aeroporto e a do IMET, com dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia. Em contrapartida, com dados de precipitação, nós temos várias estações espalhadas pela cidade, certo? E onde é que eu posso conseguir isso? No site do Instituto Nacional de Meteorologia, esse aqui, é possível pegar todas as informações. Aqui tem estações e dados, é só clicar em estações e dados e nós vamos obter as temperaturas do ar. Inclusive, para isso, gente, eu vou deixar aqui uma atividade para que seja feita depois. Agora, essa atividade não estará ainda no Google Classroom, certo? Eu irei passar depois para vocês fazerem, porque eu preciso mostrar um pouco mais detalhado como obter essas temperaturas, que nós vamos fazer na próxima
aula quando tivermos a aula síncrona, tá? Fiquem atentos ao slide, porque tem conteúdo que eu passei aqui do vídeo, propositalmente, para que vocês vejam os slides e que a gente possa debater depois e tirar dúvidas. Até a próxima aula, pessoal.